A tua primeira memória, aquela mais antiga que tu te lembras? É provável que seja lá na mercearia que os meus pais tinham. Quando foi o primeiro beijo? Eu não sou muito beijoqueira e deve ter sido esse o primeiro ano, o meu primeiro namorado. Momento em que te sentiste mais orgulhosa de ti própria? A maternidade que toca qualquer homem, qualquer mulher. E tu, Tiago? Eu acho que foi a compra da minha primeira casa. Comecei a dar aulas muito novinha, tinha 21 anos. E é um momento em que assusta. Muitas das vezes as conversas que são difíceis de se ter, depois de as ter, consegue-se perceber de parte a parte que aquilo tem um valor positivo. Eu consegui este primeiro passo, portanto eu cheguei lá. E agora qual é o próximo? Mantendo esse foco na meta final, já sou cada vez mais capaz de usufruir da jornada em concreto. Uau! Faz Já os parou. meus planos. Muito obrigado. Olha, 3 ases já vieram para mim. Eu sou... Cinco. Isto depois quando acabar, acaba. Exato. Está quase, José. Não, e os assos não saem todos juntos. Depois não vão todos juntos. Tu estás preocupada com os ases, pá, não sei o que é que se passa. Então este vou tirar de trunfo. É o trunfo. Ai, olha, acredito. É lá. Suspeito. No limite, suspeito. Mas esse trunfo é teu, não é? Este É de trunfo. quem vai jogar, É o trunfo do jogo, que neste caso é meu. que é teu. Vocês sabem para o que é que foram desafiados ou não? Eu já estou cansado de jogar. A de mim distribuir. convidaram-me para jogar cartas. Vamos jogar às Que eu cartas. gosto. Aqui esta espécie de sueca, que é mesmo sueca. E eu tenho depois aqui alguns desafios para vos provocar um bocadinho. Tem 3 dimensões, entre mãos, ok? Entre mãos. Na dimensão muito pessoal, ok? E tem que responder, não tem nada a responder, mas se não responderem passam ao outro. Ok. Portanto, Ok. que se Uau. desembrulho, não é? Um bocadinho por aí. Depois avançamos só algumas aqui relacionadas com o vosso papel enquanto líder. Ok? E depois um bocadinho, para isto ter um ar ainda mais sério, não é? Corporativo sobre as vossas empresas em concreto. Ok. Está bem? Sem nenhuma ordem em especial, não é? Pronto, eu como tenho a mania que sou especial, sou eu que vou lançando aqui as questões. Boa ideia. Bom, Então quem é o primeiro a jogar? é o Zé. Sou eu? Ok, então vamos lá. Vou Nota-se jogar, bem que vou foram jogar eles a primeira carta. Estavam a falar de ases, assim. Já tenho Podemos falar com o nosso parceiro ou não? Sim, sim. Podes fazer aqueles sinais que combinamos. O mais pequenino de todos. É isso. Ou seja, Isto é batota. a Inês teve a certeza absoluta que eu não percebo nada disto. Não, tu fizeste-me o briefing e eu estou a garantir que ganhamos. Muito bem, Mas eu que sei o que teu eles têm briefing dois foi ases. mal feito, a dizer que não percebes nada, afinal percebes. Não. Continuamos bem, Afinal José. temos 3 ases. Bem, Como é que é José, possível? como é que continuamos é possível? bem. É que tens mesmo 3 ases. É batota. Boa, 3 ases. verdade. E estou a contar, por isso se eu não falar muito, é porque estou a contar. Espera aí, que agora há aqui entre mãos. Quem é que se chega à frente para responder uma primeira questão? O José. Quem é corajoso? José, Ah, vou eu, tenho um trunfo. a tua primeira memória, aquela mais antiga que tu te lembras, de quando eras muito pequenininho, não é? Qual é? Então, Quando que eu vou arranjando? é provável que seja lá na mercearia que os meus pais tinham. Eu lembro-me disto, ou então se calhar eles contaram que, pronto, eu era pequeno, eles estavam lá a trabalhar e a minha brincadeira era com uma caixa de papelão, um prego e um martelo. Isto, eu não sei que idade é que eu teria, se calhar 3 ou 4 anos, então a minha brincadeira era com uma caixa de papelão, um martelo e um prego, ou seja, completamente seguro. E isto é uma lembrança que eu tenho de pequenino. Então deixa eu ver a fotografia. Era onde a mercearia? Na Amadora. Na Amadora, ok? Isso já foi há quanto tempo atrás, mais ou menos? Então, eu tenho 25, foi há 20... Não, foi... Façam as contas. Mais a perna Deve direita. ter sido há 40 anos, sensivelmente. Mais coisa, menos coisa. Muito bem. E já tinhas um prego na mão. Já tinha um e prego, martelo. já trabalhava desde pequenino, foi mesmo assim, trabalhava. Boa. E tu, Inês? Olha, estava a pensar, mas muito difícil responder. Não consigo lembrar-me assim de uma memória, da memória mais antiga, mas sempre que eu penso, como eu sou a mais nova somos 3 irmãs, Ok. todas as minhas memórias, na verdade, incluem as minhas irmãs. Estava a tentar pensar numa memória e lembro-me de uma em particular em que
eu peguei numa chicla, não é? E colei na cabeça, porque as minhas irmãs me estavam a dizer, isso é super giro, etc. Põe na cabeça, põe na cabeça. Eu colei e as minhas irmãs disseram, faz assim. E depois cheguei à beira da minha mãe a dizer, olha o que eu tenho, está giro, não está? E depois tive que cortar o cabelo e fiquei aqui com o cabelo a crescer, porque a chicla não saía, obviamente, porque eu tinha estado lá a esfregar. Mas, se calhar é uma das memórias mais antigas que eu tenho. Eu nem sei se tenho memória É marcante. ou se contamos tantas vezes esta história, Que ou, se torna. ou seja, eu tenho memória onde é que estávamos, das minhas irmãs, etc. Mas não sei se reconstruí essa memória ou se efetivamente me lembro exatamente desse dia. Patrícia. Giro. Eu vou continuar no cabelo, porque as minhas memórias também estão relacionadas com o cabelo, não em termos de cortar, mas a mãe fazia muitos totós e, portanto, era sempre um momento de puxar e eu não gostava dos totós. E, portanto, recordo-me bem, entre o fazer e o desfazer, há aqui um processo assim enfim, de controle de qualidade que eu fazia e, portanto, eu retirava os totós. Talvez seja assim uma memória bem da infância e bem enraizada, que ainda hoje me recordo dessa sensação de puxar o cabelo. Eu não tive a oportunidade de o fazer, porque, entretanto, como tenho um filho, portanto, não pratiquei os totós em outros. Podias tentar, ele é que não ia gostar, não é? É giro porque nós ficamos com uma. Para quem não. Eu conheço alguns de vós muito bem, não é? Mas obviamente que estes detalhes Exato, nós não sabemos, exato. não é? Então, quem é a jogar? Porque eu não vou falar sobre cabelos, como devem adivinhar. Sou eu. Eu sei. Sou eu. Vamos. Mais um Já acho. perdi a Mais um conta, acho. já perdi a conta aos números. Já sei. outra vez. Ok. Muito bem. Nota-se bem quem é que distribuiu o jogo, não nota? Estamos a jogar bem. Sorte de Estamos a jogar bem. principiante. Agora és tu, Patrícia. Agora sou eu. Uhum. E, entretanto, o Tiago vai pensar ali Não, na eu tenho aqui próxima eu apontei. cartada. Na próxima cartada. E joga um trunfo. Pronto, é o que se arranja. Muitos pontos. Esta foi uma boa Toma, mão. toma. São trunfos. Tenho uma pergunta que a Patrícia vai escolher para quem? Então, a Patrícia vai escolher para a Inês. Inês. Não foi propósito, foi ela que escolheu, não é? Isto agora parecia. É delegação. Venha. Delegação. Exatamente. Estou pronta. Quando foi o primeiro beijo? Inês. Patrícia. Não é com quem, é? Não. Ok? É Estou a quando? pensar, deve ter sido o 11º ano, mais ou menos. Eu não sou muito beijoqueira, para começar. E deve ter sido 11º ano, o meu primeiro namorado. 10º ou 11º, não sei bem. Bem, ó José, estás-te a rir? Estou-me a rir. Estou aqui a puxar nas minhas Ele memórias congelou o também. sorriso. Estavam à espera de uma coisa séria, não é? Pois. Agora é uma. Tu por acaso há bocado dizias que essa podia ser uma das boas perguntas. Estava a palpar esta, terreno. responde esta, porque a próxima pode ser pior. Medo. Não, eu tenho memórias de ser na escola primária, agora não sei que idade é que tinha, e de juntar-nos os rapazes e as raparigas e fazermos um jogo que eu não sei como é que se chama. Bate-pé. Bate-pé, exatamente. De fazermos esse jogo, por isso há de ter sido alguns, sei lá, se Parece calhar. velocidade. Sim. Patrícia devia ter respondido. Eu devia ter, se calhar, sei lá, 8 ou 9 anos por piada. Mas não tenho, honestamente, não tenho assim muita memória disso. Pensava que ias contar o primeiro beijo na mercearia. Pois é, traz a sorte Não, disso. estavam sempre lá os meus pais e não era assim o sítio. Atrás da mercearia, sim. Ok. Atrás da mercearia, sim, mas na mercearia só dava beijos às velhotas que iam lá. E se elas não Que já não era quisessem, assim. Esses não contam. Esses não podem contar. E se elas não quisessem, eu tinha um prego e um martelo. Sim, Exato. sim. E eu também fui um pouco neste jogo que o José Não falava. seria do José. Não, do bate-pé. E que era um jogo muito típico, aqui há sim. uns anos atrás. E se davam aqueles beijinhos. enfim. Bate-chapas, não é? Exato, Sim, olha, pois bate-chapas, era. se quiseres, Inês, exato. Depois havia a versão hardcore, que era o jogo de garrafa. E sim, tenho assim uma doce recordação também desse Queres momento. falar-nos do jogo da garrafa que estavas a falar? Não. Portanto, quando não havia mais isso, buscar ao estoque. Basicamente era isso. Portanto, próximo, quem é próximo? É sempre o José. Tu és bom a fugir às perguntas, Sim. eu estou a ver. É nosso. Então é teu.
E aqui começamos a traçar o perfil do líder. Estou a brincar. Eu sou um anjinho, eu sou um anjinho. Era a Inês a Mas fazer ficou- controle de Já qualidade, não estava é, aqui Inês? as minhas Controle contas de qualidade. cabeça. E eu também vos digo, prefiro perder com 0 do que perder com Não, 3 Mas ou 0 quatro. são 4 jogos. Se vocês fizerem pois 0 é. pontos, nós ganhamos 4 É jogos. baixo de 30? Não, isso Não, aqui abaixo de 30 é 2. 0 pontos é 4. Ele não disse Eu que sou não bem sabia. entregue, Ele não eu disse que não sabia, eu sabia. jogar Mas e que- escrevia este bem. era o jogo de Sim, teste. Sim. Quando E não aquela do sabes, milho, procura o milho para conhecimento. Para os parabéns. Mas isto, se nós ganhamos 4, o Tá bem, 4 Zé, já chama-se percebi. chama-se um Zé, pente. joga, Zé. Ia sabe tudo. Oh, leste muito bem as instruções. Exato. Preparei-me, tive-me de preparar. Um bom Então- líder prepara-se sempre. Exatamente. Corta, Tiago, que é para irmos buscar muito bom. Pronto, já não levam um 10, pente. 14 pontos. Temos que chegar aos 30. Sim, sim. Inês, Já saíram, não? o Força. momento em que te sentiste mais orgulhosa de ti própria. Isso é muito difícil. Não tá, eu tenho muito poucos momentos, tipo aquele momento, uau, mas senti-me muito orgulhosa de mim própria. Olha, é difícil, mas diria que é em momentos-chave em que tu não queres fazer alguma coisa que te assusta, que te dá medo e que tu vais fazê-lo, não é? E eu estou a pensar, por exemplo, comecei a dar aulas muito novinha, tinha 21 anos. E é um momento em que assusta. Primeiro porque os alunos, era na universidade, portanto os alunos tinham a minha idade. Depois porque a verdade é que tu não dominas nada. No fundo eu preparei-me para poder dar aquela aula. E portanto tenho sempre orgulho desses momentos. Pois há de haver muitos outros, mas são sempre em coisas que me davam medo, mas que eu fui capaz Pois de fazer. aliás, a coragem só existe se existir medo, não é? Exato. E tu, Patrícia? Ultrapassar. Eu acho que ao longo da minha vida tenho assim vários momentos que consigo identificar e que me orgulho, uns mais de âmbito pessoal, outros mais de âmbito profissional. Eu acho que quando nós terminamos e finalizamos a nossa licenciatura, acho que é sempre aquele momento em que consegui, cheguei lá. E, portanto, lembro-me bem desse dia e da forma como também o celebramos e o comemoramos. Num aspecto mais... Lembro-me da primeira auditoria que fiz e do que senti nas horas antes, não é? Porque naquela noite nós ficamos com aquelas borboletas no estômago. Se vamos estar à altura, se vamos conseguir, se não vamos conseguir. Uma coisa... Exato. Porta, não é? E que depois, passados uns anos, quando fazemos aquilo diariamente, pensamos como é que é possível, mas a verdade é que a primeira vez que auditei estava bastante nervosa. E depois, no âmbito mais pessoal, há sempre os momentos, a maternidade, eu acho que toca qualquer homem, qualquer mulher, e eu acho que o dia quando casamos, mesmo que casemos várias vezes, pode acontecer que que sejam apontaste todos para mim? marcantes. Não, porque conheço há mais anos do que a Inês e o José, mas são assim momentos que efetivamente recordamos e olhamos para trás e nos dá aquele sabor agradável de conquista, não é? De conquista, de ultrapassar e de conseguir comemorar. Eu sou uma pessoa de comemorar, mesmo pequenos passos e pequenas vitórias, e com a equipa gosto sempre de celebrar e, portanto, acho que mesmo as pequenas coisas têm e devem ser celebradas e comemoradas. Fazem parte da vida. Antes de passares, de colocar congelaste outra vez Ia pensar. o sorriso, mas eu por acaso tenho que desenvolver essa, não vou dizer competência, essa característica. Eu sou tão focado na meta final que depois já sou cada vez, não é menos focado na meta final, já mantendo esse foco na meta final, já sou cada vez mais capaz de usufruir da jornada em concreto. Mas é um processo que não era fácil para mim. Ou seja, aquelas pequenas conquistas que te vão enchendo o combustível, não é? Quer dizer, agora é um bocadinho mais caro encher o combustível, não é? Mas enchendo o depósito, aliás, não é? Enchendo o depósito para chegares à meta final. Eu hoje em dia começo a conseguir saber a importância de as saborear, porque mesmo que não alcances, pelo menos tiveste essas pequenas vitórias, não é? Mas isso é bom, E conseguir muito essa importante, capacidade, não é? em processos muito longos ou quando consideramos que um objetivo é demasiado árduo para ser atingido, de que forma é que mentalmente cada um de nós pode fazer o seu trabalho de dividir em pequenos passos
E quando atingir o primeiro passo, e não precisa de comunicar para o exterior se não quiser, dizer eu consegui este primeiro passo, portanto eu cheguei lá, e agora qual é o próximo? E portanto acabamos por ter um objetivo grande e uma meta para atingir, mas depois vamos, digamos, saboreando a tal jornada que tu falavas, Tiago, ao longo do percurso. E é muito importante, porque a velocidade da nossa vida, se começamos a antecipar o final e onde é que eu quero chegar e ainda não consegui, e agora mais este obstáculo, torna-se por vezes mais difícil e pode baralhar um pouco a tua energia para chegares lá. Portanto, eu acho que pode ser um conselho. Não, faz muito sentido, até porque às vezes somos vítimas do nosso próprio sucesso. Ou seja, eu cresci tanto academicamente e profissionalmente. Cresci em que sentido? No sentido é, tudo aquilo que eu programava acontecia, que eu fui ficando cada vez mais confiante neste lado mais robô e altamente planeador, não é? Pronto, depois levamos algumas chapadas da vida e obriga-nos a tomar outro tipo de consciência e de valorizar a tal jornada, não é? Exato, sem dúvida. José, tiveste tempo. Sim, tive tempo, isso foi positivo. Tive alguns, a paternidade é sempre um momento muito interessante. Eu estava aqui a puxar pela cabeça um momento que me deixou orgulhoso, foi alguns ali em 2018. Eu trabalho numa empresa francesa. Em 2018, uma reunião em Paris, uma sala gigante com 20 ou 30 pessoas, do cliente, os meus colegas lá de França, só franceses, e eu, não é? A pessoa de Portugal, a representar Portugal. Cada um apresenta a sua parte da reunião e, quando chegou a minha vez, eu tinha de fazer aquilo em francês também. E eu lembro-me de estar completamente nervoso com a situação. Sou uma pessoa calma, mas estava muito nervoso com a situação, e dizer, olhem, desde já peço desculpa, eu sou português, não sou francófono, vou fazer aqui o meu melhor, explico as coisas que tenho a explicar, e olhando para as caras das pessoas e havendo uns sinais de aprovação, de que estavam a perceber o que eu estava a dizer, que não estavam com dúvidas. Isso naquele momento deixou-me muito orgulhoso. Acabámos depois por conseguir trazer aquele projeto em específico cá para Portugal, então foi um momento que me marcou. Exato. Pela positiva. Bom, muito bem. Muito bem. E tu, Tiago? Boa, pois não é? Acredito que valia isso. Não é? O momento que mais me marcou, eu acho que foi, enfim, naturalmente, tal como para a Inês também, a questão da paternidade, maternidade, não é? Com certeza, mas pensando nesta perspectiva, eu acho que foi a compra da minha primeira casa. Que giro. De uma forma simbólica, coincidiu também com mais ou menos o mesmo período em que eu comprei também o meu primeiro carro e fruto do meu primeiro salário, não é? Enfim, comprei casa com crédito, habitação, aquela coisa toda. O primeiro salário é o primeiro. Eu ia dizer grande salário. Exato, que tiveste ali. Não, por isso é que eu lembrei disso, e o crédito à habitação. Foi uma tranche. Pronto, exatamente. E ainda se pedia aquele bocadinho acrescido obras, do salário, não é? Para mobilar a casa, pronto, e às vezes para dar uma ajuda no carro, não é? Pronto, um bocadinho por aí. Então foi um momento que eu diria que materializou, porque tem infraestrutura, não é? Pequenina, naturalmente, mas materializou o meu princípio e objetivo de autossuficiência, não é? Exato. E até de algum empreendedorismo, porque eu comprei a casa, erradamente quase sem entrar lá, do género, eu queria ir à casa. Estava tão obcecado com a conquista, com o Marco, que lá está. Não fui ver se havia casas melhores. Eu queria uma casa, entrei lá e foi mesmo, pus um pé lá dentro. Pode ser, tal, está comprado. E portanto esse foi o meu, até porque foi a partir dali que eu achei, eu tenho uma casa, tenho o meu carro. Porque é que eu comecei a ter o meu primeiro trabalho foi gestor de fornecedores. Eu estava a preencher uma folha de qualificação de fornecedores, mas para mim eu era gestor de fornecedores, não é? Então isso nunca me alimentou nenhum tipo de arrogância, até porque não era motivo para tal. Isso é o que tu achas? Não, eu acho que não. És da minha equipa ou és da... Não, mas é verdade, eu acho que não. Eu acho que alimentou muito a minha autoconfiança. Sim. Acho que não dá arrogância. Ainda que, quando nós puxamos muito da bandeira da humildade, estamos a ser arrogantes, não é? E era um bocadinho por aí que tu estavas a caminhar também. Eu acho que é. Também acontece bastante. Mas eu diria que esse marco da casa, porque simboliza tudo isso, foi aquilo que mais me marcou como impacto. Como achievement, não é? Sim, como conquista, não é? Olha, nós conhecemos-nos, trabalhava eu numa empresa, isto não é muito, é mais sobre vocês que sobre mim, ok? Mas só um bocadinho. Na empresa que eu trabalho na Grande Sintra,
que eu Exato. recordo perfeitamente. Exato. Uma indústria Num em Pedro projeto Pinheiro. internacional que estavas Sim. a implementar no setor dos mármores. Dos ou mármores algo e dos assim. granitos, Dos ali mais em granitos, concreto, exato. e depois de uma comissão técnica Exato, da exato. primeira norma de 4427, portuguesa de Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Exato, Um bocadinho mais à frente, exato. fazíamos parte da comissão Muito técnica, giro. etc. E em simultâneo, como eu estava com aquele estímulo e aquele ímpeto de autossuficiência, já dava formação, embora super jovem, já dava formação, depois tornei-me auditor também, Exato, e depois já exato. tive a minha primeira imobiliária, e depois não quis saber daquilo para nada, e houve mais coisas envolvidas, não fazia o meu género, mas foi a casa em si que me deu ali uma despoltou. certa... Sim. Despoltou. Não era pela casa, aquilo era um T1, ok? Um T1 no Q100. Portanto, não era um sítio super glamouroso, não era uma casa grande, mas para mim teve ali um Claro. estímulo interessante. Um magnetismo, não é? Sim, Para catapultar foi outras um coisas. catalisador de alguma forma. Muito bem. E por isso Isto vou jogar. já empatámos mais um pouco, mais uma Exatamente, pergunta do para Tiago. deixar passar o Portanto, tempo. Quem é que é jogar? És tu? Sou eu. És tu, força, É verdade. força É, Inês. por acaso acho que és tu. Sou eu, Acho não é? que É o foste tu que é Tiago, é o esta, não Tiago. é? Não tenho culpa. Patrícia. Pronto, ganhamos, Tiago. Foi, não foi? Fizeste uma Ganhamos. renúncia. Fez uma renúncia. Fez. Foi, não foi? Não era esta carta, este truque. Espera, vamos ver. Não, Tu é, jogaste é esta, exato. Foi, Eu joguei joguei esta. E Só a mexer no jogo. devias ter jogado Porquê que esta e estão a mexer jogaste no esta. Não, mas pronto, ganhamos. Não, agora está. Agora está. Eu que não sou atento a estas coisas, fiquei aqui. Mas porquê que... Muito bem. Oh, Tiago. Onde é que está o júri? Temos Isto de tem estar vários. atentos, Inês. Exato. Ah, vá. Olha, mas é para deitar a faixa agora. Pois ganharam, não? ganharam. Pronto, olha. Ok, Patrícia, ok. tens pronto. que assistir, Patrícia. Olha. Já está. Quem está a apontar o jogo? 1-0. Qual é o teu maior medo, Inês? Ui. O meu maior medo é o básico. Na verdade, eu sempre que ando de avião, eu adoro entrar em hoje vim de avião, adoro entrar em aeroportos, adoro andar de avião no sentido de sinto-me muito segura no aeroporto, gosto da vibe do aeroporto, do avião, e vinha a pensar nisso, que é, se o avião agora caísse, eu penso sempre nisto, mas não com medo, é uma lógica de quase racional, não é? Qual é a probabilidade, etc. Eu estava a pensar, o meu maior medo é não estar cá para as minhas filhas. Não é eu morrer, necessariamente. Não ver as minhas filhas crescer e elas não terem mãe. Portanto, diria, é uma muito básica, é um clichê, mas é Sim, é mas o é meu medo. verdade. É o que está na. Ora, vamos que é que eu tirar faço? só tirar uma. Truque carta. magia? Sim. Vamos lá, vira. Pronto, este é. É o truque. Cada um com a Foi sua diferente, técnica. esta foi diferente. Afinal, Pensei que ias fazer uma magia. Ainda fico mais desconfiado. Olha, se a Patrícia começar a Posso distribuir cartas servir, assim, fico posso preocupado. Olha, mas aquela carta foi a carta que Exato, tu não jogaste. Ainda mais estranho isto é. vamos lá, agora estava embaralhado. Então vá. E tu, José? Maior medo? A não ter um bom jogo, Thomas José. Somos todos pais, portanto vamos fugir à Exato, parte, exato. embora Sim. completamente Não, válido e mas concordamos, não é? Está tudo Certo, certinho. está certo. Tudo certinho. Auditado. Está tudo certinho, menos o meu jogo, que não tenho nem Está auditado. Entretanto, o José está a pensar no seu. Não, eu estava aqui a ouvir o Tiago e estava a pensar, eu acho que o medo que a Inês estava a dizer é o medo que todos temos. Que 15 quando- pontos. quando temos filhos e por aí fora. Mas há dias até falávamos disso quando estive aqui, que é quando houve o apagão de não sabermos onde é que estava a nossa família e de não termos comunicação e de pensarmos, bom, agora não temos como comunicar onde é que estará o meu filho, onde é que estará a minha esposa, onde é que estará a minha mãe. Sim. E aí levou-nos até a pensar num plano de contingência que é se acontecer uma coisa desse género, o Tiago dizia, vão para o Palácio de Queluz, tu dizias outra vez, encontramos... Quem é que me disse isso? Foi a minha mãe. Exato. Encontramos no Palácio de Queluz, depois fiquei a pensar aquilo e disse ao meu filho, olha, se houver alguma coisa, nós combinamos... No Palácio de Queluz. Não foi, essa é muito longe, mas combinamos lá no teu colégio e encontramos no teu colégio. Muito bom. Porque não saber Muito bom. onde é que temos Sim. a família é assim uma coisa Mas é giro teres assustadora. fixado isso, porque de facto foi... És tu, porque de facto foi Já joguei. interessante.
Então, pronto. Olha, veja, é por Já aí. está. Estás-me a pressionar? É de propósito. Porque foi interessante, porque depois do sismo que houve, que não foi nada, acho que foi do sismo, não é? Que talvez até que pessoa. Foi, acho que do foi. sismo. Recentemente, Houve não De é? repente Recentemente ligou a pelos minha capítulos. mãe e passado um bocadinho ligou a minha mãe e o meu padrasto também, que é padrasto do coração, o nome é horrível, padrasto, não é? Mas a dizer assim, olha, eu já sei como é que tu és, mas de qualquer forma, quando há um sismo, quando há isto com aquilo, cortam as comunicações, está a ver? Fizemos aqui ver no Google Maps, aqui a meio caminho, fica Palácio de Queluz, não tem edifícios altos, não tem isto, não tem aquilo. Diz ao teu filho, diz ao Mateus, diz à Márcia, diz tudo. Agora vamos todos. E é engraçado. Vai tudo para lá para Há o um Palácio de movimento. Queluz. Portanto, ficou ao ponto de encontro. Ponto enquanto, Palácio de Queluz. E agora é os Lá dois. sou eu. Lá sou eu. Então, enquanto 26. líder, qual foi a decisão mais impopular que tu tomaste? Bem, as decisões impopulares normalmente têm a ver com pessoas. Não são tanto em termos de processos, em termos tecnológicos, em termos de ferramentas, mas têm a ver com pessoas e quem gera organizações é quase que inevitável tomar algumas decisões que são consideradas impopulares. Mas essas decisões impopulares podem proteger depois um conjunto de outros valores que nem sempre são percepcionados e, portanto, eu diria que houve situações relacionadas com lidar com pessoas difíceis, porque nós não deixamos de ser uma pessoa à frente de uma outra pessoa a comunicar uma mensagem dura ou a exigir algo que sabemos que do outro lado nem sempre vai ser bem recepcionado. Eu acho que todas as decisões de um líder, quando envolve o capital humano, portanto, tem muito peso e ao contrário do que se possa pensar, duvido que existam líderes que não levem todas essas histórias na sua, Mochila. digamos, na sua mochila, não é? Porque a verdade é que passamos noites que não dormimos bem, há alturas em que não comemos bem, precisamente porque nos inquieta algumas das decisões que têm que ser tomadas e que nós estamos lá para as executar. Portanto, eu diria assim, no espectro profissional, há algo relacionado com pessoas. E eu sou uma pessoa de pessoas. Porque há líderes mais para estratégia, há líderes mais com determinados drivers, e eu acho que sou um líder de pessoas e tento sempre posicionar-me nessa perspectiva. Mas é duro por vezes. Sim, e isso é muito familiar. Todos nós, enquanto gestores, enquanto líderes, não é? Passamos por isso. Eu com um papel, não é crescido, um papel diferente das vezes da reestruturação de empresas, não é? E aquela vontade que tantas vezes temos de ser mais, vou brincar com as palavras, mais fofinhos no passar da mensagem, o quão pior tantas vezes isso é, não é? Portanto, sim, percebo perfeitamente. E quando tu dizias, eu lembro de uma reestruturação que fiz, foram 320 despedimentos que se teve que fazer, e o meu papel era esse, não era só despedir, obviamente era a reestruturação, Claro. mas o foco tem que ser sempre nos outros 1.200, mais coisa menos coisa, que foram salvaguardados e protegidos no médio e longo prazo, não é? Ainda assim, são duas populações diferentes naquele momento, não é? Os que vão sair e os que se vão manter, não é? Claro. Mas é realmente mesmo muito complicado. Claro. E aqui a verdade é que por vezes orgulho-me de continuar com contactos com algumas das pessoas em que se tem que ter este tipo de conversas, e acho que o papel do líder pode não acabar no momento em que ou está a reorganizar a empresa, a equipa, porque podemos ter um papel já não como líder daquela organização, mas como pessoa, no sentido de encaminhar e até encontrar algumas outras soluções para quem acabamos de ter que tomar aquela decisão. Não é? Portanto, acho que a esse nível tento sempre estar bem resolvida com a minha vida a esse nível. E que quando tomamos essas decisões, vamos realmente ficar ali uma noite ou outra sem dormir. E eu acho que não somos menos competentes por isso acontecer, nem somos mais humanos, somos só aquilo que somos na verdade, não é? Eu fico preocupado se aquela pessoa fizer isso de uma forma como tira um café, porque já faz há muitos anos, Claro. e que ganha essa indiferença que de facto torna o processo mais fácil, mas não necessariamente mais construtivo, não é? Claro. Eu acho, não é? Claro. Sim, nunca é um processo fácil e também já passei por uns quantos assim e de facto aquela uma ou duas noites antes disso acontecer E depois mexe connosco. Eu, no meu caso é mais antes do que depois. Porque o que eu tenho visto é que muitas das vezes as conversas que são difíceis de se ter, depois de as ter,
consegue-se perceber de parte a parte que aquilo tem um valor positivo e a própria pessoa às vezes reconhecer esta conversa foi difícil, não gostei de a ter, mas é um problema que sai da minha cabeça, sai da nossa cabeça e nos momentos a seguir às vezes fica ali um clima até mais positivo e as pessoas às vezes vão à sua vida e passado um tempo encontramos-nos e falamos e vê-se que aquele momento foi até um momento marcante pela positiva. Ok. E isso que tu estavas a dizer é verdade. Há dias uma ex-colega minha que trabalhou diretamente comigo, que eu liderei no caso, mandava-me uma mensagem no WhatsApp a dizer assim, eu não sei se te posso perguntar isto, se calhar por trabalharmos no mesmo setor, isto se calhar é espionagem industrial ou o que seja, na brincadeira, que era as preocupações sobre a inteligência artificial no nosso setor e por aí fora. E estivemos ali a trocar umas mensagens, a dar as visões sobre as coisas e foi uma pessoa que na altura eu tive de conversar com ela para ela Nesse sair da sentido. organização. Pois, Sim. pois, E agora, passados uns quantos anos, mantemos o contacto e é Claro. uma coisa positiva. claro. Isso é interessante, porque também nos leva àquele ponto que é o legado que queremos deixar nas organizações. Falamos sempre nisso, mas não falamos no legado que deixamos às pessoas. Falamos menos vezes, não é? Porque essa pessoa já não está na organização, mas de alguma forma ficou com algo teu Sim. também, não é? Na forma de liderança. Com o contacto e eu acho que isso é marcante, porque lá está, há sempre aquela perspectiva de isto é a pessoa A com a pessoa B, mas não é sobre a pessoa A e a pessoa B, é sobre a organização que precisa tomar uma decisão naquele momento, não é sobre a pessoa, é sobre a organização. E eu acho que as pessoas devem olhar nessa perspectiva, que a seguir vão se conectar como pessoas já fora do âmbito da organização. E a forma como também Sim, movemos, não é? Toda a linguagem, quer verbal, quer não verbal, é muito importante nesse Empatia momento, não é? também, não é? E a capacidade Sim. de olharmos nos olhos e de perceberem que não é uma máquina que está Sim, não é um a robô. proceder É daquela porque tem que maneira. ser, não é? É uma pessoa. Acho que esse humanismo é fundamental em qualquer processo. Eu trabalhei numa empresa há quase 17, não, há 20 anos talvez. Não era que eu Não, falei há de pouquinho, todo. não, era aqui em Carnaxide. Estava até. a pensar. É aqui em Carnaxide, no dia que se teve que despedir 6 pessoas, não é que fosse um despedimento coletivo, nem coisa nenhuma, foi o mesmo, e fazia questão, teoricamente bem, não é? Da liderança dar a cara e não delegar, não é? Porque às vezes é fácil delegar estas coisas, dá mais jeito, não é? Mas foi o mesmo dia que fez questão, não fez questão, não é? Mas pelo menos não se preocupou de coincidir com o dia que chegava com o novo Jaguar à empresa. Não fez questão, não foi propositado, mas obviamente que a mensagem não é a questão do conflito, é a questão, eu diria, até do desrespeito, não é? E não é para com o profissional, é para com a pessoa, não é? Sim. Às vezes mais vale delegar. Não se deve delegar estas questões, obviamente, mas se for para fazer aquilo, que deleguem quem tenha um bocadinho mais cuidado, não é? Já passaste por alguma coisa assim? Inês? Já passei com efetivamente ter que acabar contrato com pessoas ou fazer um acordo com alguém. E eu acho que aquilo que é sempre difícil, muito difícil, mas acima de tudo eu acho que o que antecede esse momento é o mais importante, não é? Porque uma coisa é eu ir ter com alguém e dizer isto não está a resultar e aquilo ser uma novidade, quer dizer que eu fiz um péssimo trabalho enquanto líder. Outra coisa é perceberes ao longo do tempo que as coisas não funcionaram e dá-te... sempre que isto acontece, e já me aconteceu algumas vezes, ter que o fazer, há muitos learnings a tirar dali, não é? Que é, foi a contratação foi errada, foi o onboarding foi errado, foi o que é que estava errado, não é? Nunca tive que o fazer num caráter coletivo, que até tem mais impacto, não é? Impacto em mais gente, mas diria que quando é individual, até parece-me que para a pessoa em particular, é um momento mais difícil, porque uma coisa é dizer assim, e já ouvi muita gente falar sobre isto, que sim, trabalhava no Banco Popular e fomos despedidos todos coletivamente, não sei o quê, ok. Não é nada, não era eu que estava errado, não é? Era os números da empresa e precisamos fazer isso. Outra coisa é, para este role, para este cargo, não está a fazer sentido neste momento. Também já vi e já tive casos de muito sucesso, que é, olha, isto não está a funcionar, vamos para o outro sítio. E as coisas correm muito bem. E por falar em decisões difíceis, não só tomei as decisões difíceis, como muitas vezes o fiz de forma pouco popular. Com algumas pessoas a dizer, acho que não, acho que é arriscado, acho que não sei o quê, acho que não deveríamos estar a fazê-lo, vamos dar mais tempo. Mas há uma coisa que eu tenho sempre muito em conta, que é, eu não acredito que tu possas dizer a alguém que trabalha contigo, you are not good enough, por muito tempo. E uma coisa é,
a pessoa deveria estar a performar, vamos pensar que é por performance, não é? Não estou a pensar, se for uma pessoa tóxica, whatever, tipo, tem que sair, ponto final. Sair, e essas são fáceis para mim. Mas uma coisa é que tens esta performance e precisas chegar aqui, ok, há um gap a cumprir. Outra coisa é tu estás aqui e tens de chegar aqui. Tu sabes que aquele gap nunca vai ser colmatado no espaço de 1 ano, 2 anos. Então não faz sentido estar a insistir. Eu acho que é quase uma questão de respeito, conseguir chegar àquele caminho, porque também não acredito que se pensarem, estamos sempre a deteriorar alguém quando estás sempre a dizer não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Feedback negativo não é sempre, ok, não é? não é ok. Impacta E, portanto, as pessoas à volta também. Também, E claro, portanto há um claro. momento que é, olha, não é o... Já tive que despedir pessoas que depois vão para outras empresas e são excelentes profissionais. Como eu também não me adaptaria a alguns contextos. Claro. É assim, é o contexto, é o timing, é o que o negócio pede. Especificamente agora no meu mundo mais startups, a verdade é que nós achamos que vamos para a esquerda, passado meio ano estamos a ir para a direita e portanto é difícil. E será que o que é pior, não é? Ou o que é pior? O líder impopular, ou que toma as decisões impopulares, se assim quiseres, depois pode tomá-las com mais meiguice ou com menos meiguice, não é? Ou o líder que não toma as decisões porque elas são impopulares e não dá jeito nenhum e não tem coragem. Cada vez falamos mais de aquilo que eu encontro muito nas organizações, não é? Que é a dificuldade em despedir. Não é porque tem muitos anos de casa, é porque tem que haver ali um confronto emocional, eu diria, não é? Um conflito emocional. Sim. É claro que quando nós falamos de grandes empresas, não quer dizer que as grandes empresas também não tenham bastante isso quando descemos um bocadinho mais na hierarquia, muitas vezes, onde eu encontro maior concentração, não é? Mas eu diria que é um problema também que falamos cada vez mais de que, ok, temos que saber despedir rápido também, no processo de retenção de talento, ou pelo menos de renovação de talento, mas falamos mais do que fazemos. Eu acho que ainda demoramos muito a reconhecer o gap que existe, que às vezes, sim, ele é recuperável, não é? Dá para encurtar, mas não temos tempo para isso, não é? E tomar aquela decisão. Exato, e o peso que por vezes a fatura vai ter na organização, nem sempre o colocamos como uma variável quando estamos a decidir. Ou não decidir. Ou não decidir, não é? Porque as duas têm, a fatura terá um peso na organização. E muitas vezes não é o e custo impacto. com aquela pessoa e o valor que ela traz, não é? É o todos os outros. Sim, correto, Se eu reporto a uma pessoa que não é inspiradora, que não me traz nada, não é? Uma pessoa fica, ok, e depois isso acaba por acontecer, e acontece muito, que é vamos encostando, mas depois contratas outra pessoa para fazer o lugar dessa, mas reporta a essa, é complicado. Ou quando tens, por exemplo, aquisições, ou quando tens uma mudança de estratégia muito Sim. rápida, os valores da organização continuam a ser os mesmos, mas a verdade é que o direcionamento e aquilo que nos trouxe até aqui não é aquilo que nos vai levar mais além, e portanto acho que atuar cirurgicamente e de uma forma rápida é essencial, não é? E isto, as organizações são pactos, não é? Pactos que nós temos que ver, ambas as partes têm que ver o benefício e estarmos alinhados no mesmo sentido, porque caso contrário, não é bom para ninguém, não é? Portanto, Acham que há algum preconceito com... isto não são perguntas feitas, estamos aqui a conversar e eu estou a imaginar algum preconceito com o turnover. O que é que eu quero dizer com isto, não é? O turnover, se for elevado, é porque estamos a fazer alguma coisa mal, em teoria, não é? E, portanto, se eu puder prolongar alguns colaboradores, por exemplo, que me vão afetar positivamente o turnover, não é? Neste sentido, teoricamente, estamos a fazer menos coisas mal, não é? Nós, enquanto empresa de consultoria, necessariamente temos duas realidades. Nós quem? Nós, É ainda CEO não falámos, eu sou CEO da Obey Portugal, sou um CEO já muito experiente, com 3 meses quase já de experiência. muito bem. Mas para nós há aqui dois, vamos chamar dois turnovers diferentes, ou seja, há um relacionado com aquilo que é a nossa equipa de consultoria, consultores que trabalham para os nossos clientes, e onde aí ter um turnover elevado tendencialmente é mal percepcionado pelo mercado, ainda que muito do nosso turnover seja causado pelos nossos clientes, ou seja, que acabam por internalizar algumas das nossas pessoas, ou seja, temos um turnover elevado, mas em parte é positivo. Outro depois diferente é aquilo que é o turnover da nossa equipa interna, da estrutura de gestão, onde aí, às vezes mesmo com um turnover pequeno, o impacto pode ser muito grande por serem pessoas que estão a gerir uma parte do negócio. Então, para nós, olhamos sempre aqui em duas perspectivas, o turnover da nossa equipa de consultoria e o nosso turnover interno, vamos chamar assim. Mas sim, pode, em geral, ter uma percepção menos positiva do mercado. Sim.
sim. Embora o mais saudável, muitas vezes, é aumentar esse turnover por razões estratégicas, naturalmente. Sim, sim. Muito bem. Quem a jogar? Ok. Sou eu, já Ei. tinha aqui a carta preparadinha. E a... Estava a pensar no que estavas a dizer, mas acho que existe esse preconceito, e até está a pensar em exemplos que não são de turnover, mas, por exemplo, já ouvi na Coverflex, as coisas acontecem de forma tão rápida que é normal, numa estrutura com muita velocidade, que hajam também mais promoções, não é? Claro. Então é engraçado que às vezes os clientes dizem, mas vocês mudam muitas vezes de pessoas. Porquê? Porque já passaram estão há 4 anos connosco, já passaram por 3 gestores de conta. Porquê? Porque as pessoas vão progredindo. Claro. A pessoa que era gestor de conta quis ir para produto, outra pessoa foi para vendas, e há muito e quando eu lhe explico, a outra foi de licença maternidade, quando eu lhe explico, não, já passou por 3 pessoas, mas estão todas cá. Claro. Simplesmente, por exemplo, a margem, enquanto que numa organização muito grande, se calhar eu vou para um novo cargo a cada 2 anos, ali posso ir a cada 1 ano, não é? Não quer dizer que aconteça sempre. Claro. Mas há muito este quase preconceito de, ui, que empresa é esta? E eu, mas e quando eu faço um assessment quase de, mas qual é o vosso feedback, não sei o quê, não, adorei toda a gente. É quase como se não tivesse mudado, a vossa equipa parece uma orquestra, toda a gente muito alinhada, aquilo que tive de um tenho de outro. Mas há sempre esta questão de, será que estão a sair, será que... Até porque tipicamente pessoas que estão até em empresas neste formato até podem sair porque querem novos desafios, querem abrir a sua própria empresa, querem fazer novas coisas. Mas acho que há esse Mas aí está um preconceito. fator crítico de sucesso para a comunicação. Eu estou a imaginar no LinkedIn, não é? O próprio diz que progrediu, coloca a nova categoria, que é uma coisa automática, muitas vezes não é Sim. propriamente um post, não é? Mas a empresa tem todo o interesse em fazer a comunicação estratégica dessa progressão, por isso mesmo também, não é? Porque de facto o mercado não sabe se foi, e não é a notificação de LinkedIn que substitui naturalmente. Não é? Sim. E a percepção, não é? Que o mercado também tem da estabilidade da própria organização. Mercado E estes- cliente e mercado talento, Sim, não é? eu diria Em termos de employer branding. os Mas dois. mas depois e o depende próprio de brand, não é? Sim, Da- mas da- depois depende de que da mercado é que organização. estamos a falar, não é? Imaginem, eu lembro quando cheguei à Coverflex, nós damos contratos sem termo a toda a gente, o que quer dizer que os nossos primeiros 6 meses de probation period são extremamente importantes, porque se não podemos depois resolver dizer, afinal, não correu bem. E lembro-me que quando se falou no nosso turnover a investidores, eles disseram, tão baixo. E para nós, para Portugal, porque na altura tínhamos só a operação em Portugal, era um número relativamente alto. E os nossos investidores diziam, alguma coisa vocês estão a fazer mal, porque nem toda a gente pode ser talentoso, nem toda a gente vai correr bem, e numa empresa com alta velocidade não vai correr sempre bem. O que é interessante, portanto, depois depende muito do contexto, do mercado onde a setor. pessoa trabalha. E há setores com uma rotação muito grande, não é? Sim. Há E setores quase hoje em dia inevitável, quase eu que diria, não é? inevitável. Era isso que eu ia dizer. E depois para as organizações, há posições que são muito difíceis em termos de colmatar a saída dessa pessoa. E por vezes os anos de experiência, de investimento, de cursos, de formações, de supervisões, é um custo muito elevado para a organização. Sem E dúvida. o coaching interno que existe, no sentido de preparar o próximo, não é? A sucessão, nem todos os ritmos dos modelos de negócio que temos permitem Se isso. coadunam, não é? sem dúvida. Por isso é que o momento do recrutamento é extremamente Fundamental. importante. Porque eu acho que tu não vais entrar só para uma empresa que precisa que faças este rol, vais entrar para uma cultura, Claro. não é? Vais entrar para uma equipa de alta competição e tens que saber o que é esperado de ti. E se calhar o que é esperado de ti pode não ser que trabalhes horas a mais, que à partida espero que não seja o caso, mas é esperado que, por exemplo, é muito fácil que numa empresa com muita velocidade tu sintas overwhelmed. Se és uma pessoa que, se tiveres 3 coisas na mão, sentes o mundo está a turbilhão. cair, já não dá. Se for uma pessoa que turbilhão. sente esse excitement de tenho tanta coisa para fazer, então dá. Portanto, depois acho que tens que fazer fit for the role, não é? Quando estás a contratar, mas também fit for the culture e depois fit for growth, no sentido de quereres que as pessoas cresçam contigo. Eu diria que também ajuda ao colaborador recém-contratado a compreender algumas incertezas e alguma flexibilidade necessária, não é? Compreender melhor o modelo de negócio. E normalmente Sim. no processo de recrutamento e seleção apresenta-se a cultura, apresenta-se as equipas, o cargo, o descritivo da função, mas não um modelo, nem vou dizer a estratégia, Sim. claro que sim, né? Mas o modelo de negócio em concreto.
Porque ele, por exemplo, tu falavas há bocadinho do universo das startups, tem um modelo de negócio muito característico, Sim. muito específico, que de facto aquela pessoa hoje está a fazer aquilo e amanhã pode estar a fazer outra coisa completamente diferente e porque mudou do rumo do lado esquerdo para o rumo do lado direito, não é? Porque faz sentido e porque a startup tem essa flexibilidade e essa leveza, não é? Mas de facto é interessante. E eu, daquilo que tenho trabalhado, de facto, na dimensão dos recursos humanos em concreto, o modelo de negócio raramente é explicado à estratégia, tirando 2 ou 3 objetivos, volumes, rentabilidade e produtividade, um bocadinho por aí, não é? Mas o modelo de negócio não é comunicado nem internamente, quanto mais externamente. Não é os segredos, é o modo de funcionar Não, orgânica. exato, para que perceba, até para perceber o encadeamento processual, que o meu trabalho pode impactar com o teu Causa e e efeito, como é não é? que vai impactar no colega, não é? Pela positiva e pela negativa, sem dúvida. Eu lembro que uma das últimas organizações que acompanhei, nós utilizámos para o processo de recrutamento e seleção o próprio mapa estratégico do Balance Scorecard. Sim. Para explicar as suas tarefas em concreto, Sim. vão contribuir para este objetivo estratégico que está cá em baixo, falando no conceito, não é? Na perspectiva da aprendizagem e do crescimento, mas que vai contribuir para o processo operacional, que depois satisfaz aqui o cliente e que vai estar relacionado com este objetivo de rentabilidade financeira, não é? E isto causa logo aqui um impacto grande, até para valorizar aquela tarefa que parece uma coisa banal Sim. E perdida no meio de tudo, e não é. Tem um enquadramento estratégico, não é? Correto. Que é a cultura, ao fim e ao cabo, sim, vamos ao clima organizacional e à cultura da organização. Quem joga? Zé. Sou eu. É sempre o José. Sempre que está parado é o Zé. É sempre o José. E enquanto jogas, a Patrícia falou há bocadinho Sim. de valores. Falaste há bocadinho de valores. Qual é aquele valor, ok, que tu nunca comprometerias, mesmo que perdesses uma excelente oportunidade? Eu acho que há vários. Acho que não se escolher um. consegue. Acho que, Vá, 2 ou 3, vá. pronto. acho que há aqui uma questão de congruência e a ética. Acho que a ética nas organizações e a ética que a pessoa tem é um valor muito, muito relevante. Para dentro e para fora, não é? Para dentro e para fora. Eu acho que esta perspectiva. Eu sei que é também uma daqueles valores que sempre vêm ao de cima das organizações, mas na essência, se nós olharmos na essência, ele é muito valioso. E fazer aquilo que efetivamente tu te sentes cómodo, mesmo quando não estás a ser filmado, a ser escutado, a ser visualizado. Eu acho que essa coerência é muito importante para as organizações e para a estrutura do próprio ser humano. Acho que é assim um valor que para mim É ética, não é? é muito caro. Vou focar aqui a minha É muito caro. a minha para o João E com Fernandes. Diz lá, isto, diz e com lá. isto, Ai, e com isto, Um as? com a ética, Pois claro. Corta. Não. Oh, Inês, e a ética que eu partilho totalmente, mas torna-nos, agora é provocação, ok? Torna-nos mais competitivos ou tira-nos da corrida, às vezes? Por isso é que eu perguntei assim, mas que para fora ou para dentro, não é? Porque Acho que não se relaciona, na verdade. Mas eu acho que a ética é onde é que tu queres viver, não é? Tens uma hierarquia de valores, onde é que tu queres viver? E tens que fazer escolhas e, portanto, há uma linha que eu não passo. Portanto, não é uma questão de... Agora, é óbvio que se eu estivesse a correr a maratona e desse pontapés a toda a gente caía e eu conseguia chegar mais longe. Mas também é óbvio que depois pode-me correr mal, porque eu ando a dar pontapés a toda a gente e se calhar vou também magoar um pé e depois quem vai cair sou eu. Portanto, acho que é mesmo uma escolha de sim ou não. Não é uma escolha de vou chegar mais longe ou não necessariamente. Mas concordo totalmente. Para mim, a ética é fundamental. Olha, os meus valores é fundamental, mas eu às vezes, se eu começar a ver que estou a pôr em causa e estou a duvidar muitas vezes numa lógica moral, de ética, então alguma coisa está errada, porque aí eu não vou passar. E diria, vou responder à pergunta também, que é, estou muito alinhada com a Patrícia. Se me perguntares quais são os valores, acho que tem a ver com isso, tem a ver com a ética, com os valores morais, que depois querem dizer diferentes coisas para pessoas diferentes, que é também interessante, porque não é 1 e 0. Se me perguntares qual é o valor que eu mais gostaria de embody, e que acho que todos os líderes têm que ter, é imperativo, é a coragem. Acho mesmo, porque eu acho que por definição um líder tem que tomar decisões. E tem que tomar decisões, às vezes mais fáceis, outras mais difíceis. E tu não consegues chegar lá se não enfrentares esse momento, se não tiveres coragem. E, portanto, diria que é mesmo
um valor muito Claro. relevante. É tão interessante e estou tão alinhado, estou com ambos, naturalmente, não é? Mas nós gravamos no Top Port Studio vários formatos há 3 anos, sensivelmente, mais coisa menos coisa, não é? De lideranças, de vários setores diferentes de lideranças. Nós colocámos no outro dia toda a transcrição de todos os conteúdos, todos eles têm mais de uma hora aproximadamente, e uma das palavras no Top 5 era a coragem. Interessante. Mais repetida, no sentido do contexto da liderança. Não é? Sim. Sim, eu diria a ética, a coragem, a empatia, que é uma coisa muito importante e que eu acho que se Estava liga mesmo à espera que- com Estava mesmo à espera que fosse. ou era esta ou era a consistência. São assim, palavras que eu uso muito. Não, mas não é por usares muito, acho que tem muito a ver com o Sim, teu sim, estilo de sim. liderança Exato, também. não é? Mas acho que esta questão é preciso ter coragem, obviamente, para tomar decisões. Agora temos de ser capazes de tomar essas decisões e olhar para a outra pessoa e perceber que impactos é que isso tem, que impactos é que tem na organização, colocar-nos no sapato da outra pessoa. A ética, lá está, eu acho que é de extrema importância nós podermos amanhã ir a um sítio qualquer e entrarmos de cabeça direita e podemos falar com toda a gente e ninguém ter nada para nos apontar. Fazemos erros ao longo da nossa carreira, sem dúvida. Agora, termos a consciência que sempre fomos corretos, sempre tivemos uma boa base de valores, eu acho que nos diferencia muito e Inês, há bocado também dizias isso, de às vezes alguns posicionamentos das empresas que vão um pouco contra as outras e não a seu favor. Eu acho que isso depois no longo prazo nunca é positivo para essas empresas Sim. que se posicionam pela negativa. Então, ética, coragem, empatia. Eu vou falar sobre as vossas em vez de dar uma, porque eu concordo, mas eu queria deixar aqui uma marca que é relativamente à ética, que eu a pratico, felizmente, tenho muito orgulho nisso. Acredito que quem não a pratica, mas não venha dizer que não a pratique, naturalmente, não é? Mas eu não acho que a ética seja sempre competitiva e acho que há uma relação direta. Achas que há? Acho que há uma relação direta, porque eu estou a pensar em muita da minha concorrência, da concorrência dos meus clientes, que acompanho há muito tempo. Exemplo muito prático, sem nomes, naturalmente, não é? Mas uma empresa que fecha negócio e que estraga mercado, sabendo que não vai ganhar dinheiro, mas vai destruir o concorrente. Isso não é ética, não é? Isso não é serviço ao cliente, não é acrescentar valor. Eu encontro muito disto. E a verdade, outro Porque exemplo. eles não têm, se calhar, esses mesmos valores. Claro, certo? seguramente, Exato. seguramente, não é? Alguns contratos públicos na área da construção que eu acompanho, isto ou aquilo, se cumprirmos exatamente com aquele caderno de encargos, ninguém vai entregar aquilo que é necessário para aquele caderno de encargos. E, no entanto, alguém ganha respondendo àquele caderno de encargos que não vai cumprir. Ok? Se não for assim, não paga ordenados, não paga vencimentos. Pronto. Então, isto para dizer, não estou a dizer que se deve fazer, ou que não se deve Não, fazer, não é isso que claro, eu estou a são dizer, não é? perspectivas e experiências diferentes, Mas não é? a ética às vezes confronta-se muito com um lado de romance e de romantismo, se assim quisermos, com um lado de realidade também, não é? Eu encontro muito isso no líder, vamos catalogar aqui como CEO, não é? Daquela empresa que muitas vezes sente a resposta romântica dou já, mas não quer responder por vocês, obviamente, não é? Que é quando uma crise de valores se instala entre aquilo que é a posição dele na direção da empresa e aquilo que os acionistas querem. E todos me respondem o mesmo. Se eu não concordo, eu saio. Mas não é isso que eu vejo. Sim. Pronto, não é isso que eu vejo. Isso é ética. Mas aí vais estar em conflito de valores, não é? E podes. Aí, Claro. mas tu vais ter que fazer uma escolha para tudo. Imagina, se tu Claro. me disseres assim: olha, mas tens as tuas filhas a passar fome. Eu acho que depois também depende do que estamos a falar. Uma coisa é, eu não concordo com a estratégia da empresa e pelo caminho que está a ser tomado. Não concordo, mas cá consigo acomodar, não é? Outra coisa é, eu vejo que a empresa, vamos pensar, é fraudulenta. Aí é uma coisa muito mais grave. Portanto, eu depois também acho que depende muito de casa a casa e do que está a ser Sim, eu falado. nem estava aí para a dimensão legal. Aí fica mais pragmático o É tema. isso, não mas é? aí. Agora, mas se tu pensares, e isto é relevante, que é uma coisa é eu já não me rever no posicionamento da empresa, outra coisa é uma questão ética. Por facto de eu não me rever, não Tá bem, é. mas eu estava a ser fofinho na parte do posicionamento, Ok. não é? A tal história, vamos cortar isto, queremos cortar nestes colaboradores, nestes postos, porque queremos mudar a frota automóvel. Assistimos a um caso na Sim, televisão sim, relativamente sim. recentemente, não é? É uma questão claramente ética, não é? Sim. A grande questão. Eu sou absolutamente contra enquanto CEO, mas não estou disponível para abdicar do meu salário. Sim. Não digo isto em voz alta, não é? Pronto, até porque, na verdade, hoje em dia é muito mais fácil encontrar. Hoje em dia não, sempre foi assim, não é? Há mais vagas à medida que descemos na hierarquia, no mercado, do que papel de CEO. E eu não sei quantos CEOs é que vocês conhecem. Há vários, eu conheço vários, mas é sempre em muito menor número, não é? Que depois de CEO vai desempenhar outro cargo que não seja de CEO. Não é?
Porque de alguma forma, mesmo que ganhe mais dinheiro, há ali um Status. impacto emocional relacionado também Sim, com o ego, com o status. status, Sim. não é? Que é mais complicado. Como se não fosse normal, não é? Porque cada empresa, se for preciso, tem milhares de colaboradores, mas só tem um Claro, CEO, não é? claro. É, por aí. Portanto, era uma provocação. Quem a jogar? Quem ganhou? este? Acho que Foi, fomos foram nós. eles. Foram- Claro, eles foram fizeram. estes Tu gajos. jogaste- tu jogaste o as. Tu jogaste o Pois. as. Então, Inês, Tu és. 21 pontinhos. Sou eu. Country Manager, é assim, estou a dizer bem, não é? Certo. Da Coverflex. E agora passamos para o tema empresas. não é? Quais são os principais desafios com os quais estão a confrontar? Bons, maus e visão de futuro? Eu diria que o ponto de vista técnico, e vou-te falar em Portugal em particular, é o facto de em Portugal nós termos muito pouca literacia financeira. E esse diria que é o principal desafio. Há mesmo muitos mitos, muitas não verdades ou então coisas mal exploradas. E depois diria que esse é o desafio técnico. O desafio, mas atenção, estou a dizer que isso é um desafio, mas acho que temos visto muita progressão, muitas coisas boas a acontecer. Depois o desafio enquanto GM é alinhamento de toda a gente, não é? Um GM, por definição, um GM quer dizer, um Country Manager quer dizer diferentes coisas para diferentes empresas, mas por definição gera o PNL. E, portanto, tu podes até ter mais vendas, mas se estiveres a ter muito churn de clientes, muitos clientes a ir embora, é um problema. Podes até ter poucas vendas, mas retens muito bem e aumentas a tua base de clientes, está sempre a aumentar com cross-selling, etc. E, portanto, as coisas estão a correr bem. Portanto, é o alinhamento do PNL e isso faz com que tenhas de ter alinhamento das equipas. Como eu te estava a dizer, todas as equipas têm que ser mesmo uma orquestra. E eles estão-nos aqui a tal, a ver se Eu nos estou atenta. distraem. Todas as equipas têm que ser uma orquestra e às vezes isto não é fácil, portanto diria que é alinhares, na Coverflex em particular, numa empresa que quer crescer muito, muito rápido e, e a velocidade traz desafios, não é? Traz desafios de comunicação, traz desafios de... Ganhamos. Traz desafios de comunicação e, portanto, diria que essa velocidade que é maravilhosa e que tanto nos caracteriza, mas que depois traz aquelas coisas de, imagina, coisas básicas como, vamos fazer isto, mas eu não sabia, pois, não, eu escrevi isto num canal, E esse é um dos Inês, mas desafios, eu vi o canal, mas só escrevemos isto há um dia, hoje já estamos a implementar e, portanto, diria que esse é um dos desafios. Então já vamos olhar um bocadinho mais para a frente. É nosso, Ganhamos. é tudo nosso. É tudo, vamos Livrámos, ser. livrámos. Está muito Fizemos equilibrado. 33, acho eu. Vocês prometeram... Está equilibrado. 41, Nós 45, Primeiro ganhamos. dia. 44. 45. Foi para nós neste caso. Quem é que pode 44? ter? 44, Ganha. quer dizer que perdemos. Mas foi por pouco. Ai, 2-0, que chatice. E estamos tão bem. Sim, estamos aí bem. Tá, Queres baralhar, Tiago? O jogo Pode ser. E tu, Patrícia, quais são os desafios que encontras? Agora tens um título diferente, não é? Como é que é o título? Country Chair. Country Chair. Country Chair em Portugal, Em do Portugal, Bureau Veritas. do Veritas. Quais Sim, são os sim. desafios que vocês Olha, confrontam? nós temos aqui um plano que nós chamamos LEAP 28. É um plano que estamos a implementar e começamos a implementar há cerca de 3 anos, até 2028, e que pretende fazer um realinhamento do que nós chamamos portfólio. Portanto, tem aqui 3 pilares: portfólio, people e performance. Estamos a desinvestir em alguns serviços que efetivamente consideramos que já não se coadunam com o contexto em que vivemos e estamos a colocar o foco noutros serviços, como por exemplo cibersegurança, renováveis, entre tantos outros. Com esse realinhamento de portfólio, obriga-nos a olhar para a estrutura interna, para fazer reskillings, upskillings, temos uma academia, criámos mesmo uma academia, por exemplo, para formações a nível de sustentabilidade, portanto, capacitação a nível destes novos serviços de sustentabilidade. E o último pilar é um pilar de performance, que está também interligado, porque empresas grandes e pequenas, e tu, Tiago, andas, enfim, nestes mundos da consultoria há muito tempo, criamos tantos vícios. Um processo que foi definido há 10 anos estava ótimo, era eficiente, e passado 10 anos ou 15 anos não pode continuar a ser feito da mesma maneira. Portanto, nós estamos a tirar as gordurinhas dos nossos processos e, olhando para os processos, estamos a introduzir ferramentas se quisermos, de inteligência artificial. Portanto, há aqui, sem dúvida, uma transformação
muito grande de posicionamento em termos de setores, internamente a nível de capacitação e de eficiência, se quisermos. No centro desta estratégia está algo que não poderia deixar de estar, que é a sustentabilidade. Quer como serviços, portanto, nós prestamos, Bureau Veritas, prestamos serviços para o mercado, quanto internamente. Portanto, temos uma estratégia bem definida e organizada desde os headquarters para garantir quais são os ODS que queremos trabalhar, que metas queremos atingir e, portanto, a sustentabilidade para nós também tem aqui um peso muito relevante na nossa Com sustentabilidade no centro. No centro, exato. Passamos aqui a bola aos José. O José já tem o baralho Então, completamente alinhado, eu ainda não consegui ver o meu arrumei jogo. tudo direitinho. Então, na Obey nós somos uma empresa francesa, a nossa sede é lá em França, estamos cá em Portugal já quase há 20 anos e aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa são também 4 ou 5 pilares. Um que passa por continuarmos a desenvolver a organização para tornarmos cada vez mais uma referência no mercado e continuarmos a caminhar para sermos líderes neste setor de atividade. Por outro lado, transformarmos e evoluirmos, quer em termos de processos, quer em termos tecnológicos, para acompanharmos aquilo que é a evolução do mercado. A diversificação dos nossos serviços também, que tem evoluído no sentido de responder às necessidades dos clientes, trazendo estas questões da IA também para cima da mesa, gerando mais valor para os nossos clientes e parceiros e, obviamente, mantendo uma coisa no centro, lá está, enquanto empresa de serviços, são as pessoas, que é nós não podemos prestar serviços se não tivermos pessoas. Então, há uma aposta também muito grande, quer no desenvolvimento das pessoas, mas também naquilo que tu dizias de reskilling, upskilling, que às vezes são coisas pequenas como aprenderem a falar uma nova língua ou desenvolverem uma língua, ou passar da tecnologia antiga que já ninguém está a usar para uma tecnologia mais recente. Estes são os grandes pilares que nos continuam a posicionar não só para prestarmos serviço aqui aos nossos clientes locais, mas cada vez mais também sermos um centro de competência dentro do grupo e trazer atividades que são feitas no centro da Europa, trazê-las aqui para Portugal, porque efetivamente temos muita competência técnica e comportamental e muitas pessoas boas que temos de aproveitar também. Sem dúvida. E tu, Tiago, que nos convidas para estar aqui neste espaço e neste estúdio maravilhoso. Qual é a pergunta? Quais são os teus maiores Exato. desafios? Os maiores desafios. Eu diria que é perceber que não conseguimos, interiormente, não é? Não conseguimos abraçar tudo por muita vontade que tínhamos, não é? Pronto. O corpo não é a mente que me vai ensinando isso, é mais o corpo que me vai ensinando isso, que me vai dando essa lição. E acima de tudo, eu não gosto de ser romântico, porque o Top Port Studio surge como de uma forma inesperada, que vocês já conhecem, muito orgânica, etc., até pela própria network que foi fomentando e provocando para fazer crescer e para fazer diferente. E eu encontrei no Top Port Studio, não enquanto infraestrutura, mas enquanto espaço, enquanto oportunidades que juntam um conjunto de pessoas com determinado perfil, eu já vou concretizar, uma oportunidade para conseguir passar uma imagem, não é melhor, não é pior, mas uma imagem diferente daquilo que as lideranças nacionais passam em vários mercados. Nós estamos no português, portanto refiro-me ao mercado português. Eu acho que isso é muito relevante e acho que não é não sei se quer chamar de propósito, ou seja, não tenho esta bandeira de transformar o mundo, mas sei que me faz muito feliz conseguir ajudar a destruir essas barreiras, por isso é que estamos aqui a tomar uns copos, quer dizer, já está a fingir, não é? Não, já estou farto de ver. Exato. Mais um E a conversar de uma forma generosa, vocês, naturalmente, e partilhando tudo. Eu acho que isso é importante, não só para mostrar o outro o vosso lado, não é? Que na verdade é maior do que o profissional, porque acima de tudo são pessoas, não é? Mas acho também que é importante para as empresas, como falávamos hoje ao almoço também, não é? Percebermos que aquela liderança, quando toma as decisões difíceis que falámos aqui também se ressente delas, não é? E que às vezes nós podemos não ter o poder de tomar essa decisão quando estamos na parte de baixo da hierarquia, mas se soubéssemos o que custa, também não a queríamos, não é? E eu acho que isso é importante. E as decisões não são todas más, há muitas decisões boas também, não é? Pronto, eu gosto de ter esse papel catalisador, não é patriota, não é filosófico, mas faz-me sentir bem. E veja-se,
que ainda para mais isso gera-me negócio. Não das pessoas que aqui estão, não Perfeito. tenho negócio com nenhum, nós temos um projeto paralelo de audiovisual, não tem nada a ver, mas no sentido em que, de facto, quando nós provocamos para fazer diferente, as empresas e os profissionais e as lideranças gostam disso e depois pedem-nos ajuda ou juntam-se a nós para pensarmos diferente. Eu sou consultor também da minha gênese, quase, não é? Para ajudar a pensar diferente o negócio delas. Então eu diria que fazer aquilo que me deixa feliz gera-me negócio, não é? E isso é interessante, não é como é que eu gero um negócio que me faça feliz, não é? Foi ao contrário, foi o processo inverso, não é? E eu gosto muito dessa posição onde estou, em que na verdade não é um mercado de escala, mas é um mercado de relação, não é? E isso traz-me mesmo muito feliz. Agora não vou consumir o tempo todo com isso, mas o Top Board surge e começa a surgir a perspectiva real, como é que foram os primeiros contactos, mas há a perspectiva interior, não é? Que foi quando foi o falecimento do meu pai que eu decidi, que me custou muito, e eu decidi realmente fazer aquilo que o meu pai e a minha mãe, que ainda é viva, e durante muitos anos, se Deus quiser, isto foi muito religioso agora, mas pronto, que eu tento fazer aquilo que realmente me faz feliz. E momentos como este, tem câmaras, etc., é verdade, não é? Mas deixam-me realmente feliz, não é? Vejam bem, nós já nos conhecemos há bastante tempo, nós também, nós há muito menos tempo, mas depois do almoço que fizemos, os 4, não é? E depois desta conversa que tivemos aqui, o quanto não saímos mais ricos também. Não é? Eu pelo menos sinto isso, não é? E isso deixa-me realmente Mais feliz. próximo. Então eu sinto-me um privilegiado por estar a construir o meu caminho, independentemente da escala, e um caminho que me faz feliz, não é? Sim. Portanto, super. Para mim isso é sucesso também, não é? Sem Pronto, mas dúvida. é bom que seja rentável, não é? Também dá jeito, também dá jeito. Faz sucesso também, Sim, não mas é o melhor de dois mundos, ou seja, estás a fazer uma coisa que gostas e ao mesmo tempo a gerar Sim, negócio. sim. E que é interessante porque eu comecei a fazer uma coisa que gosto sem olhar para isto como negócio. Eu tinha e tenho a minha outra fonte de receita, não é? Mas felizmente, tenho tendencionalmente percebido, e é toda uma questão também de coragem, não é? De que aquilo que me faz feliz chega-me e é rentável o suficiente, não é? Sim, exato, Então isto é um sugestões. projeto de todos nós, eu sinto isso. Agora joga que eu já estou em tempo. És tu. Sou eu, És tu, tá bem. isso, estavas aqui a apontar para mim. Ora, é para jogar a sério, não é? É para jogar a sério, Então, pronto. para ganhar. Patrícia, como estás aqui a tentar dar-nos uma tarefa, eu vou distrair, não é? O que é que na tua empresa, ok? O que é que ela tem que mais te diferencia das restantes? Acho que a empresa onde eu estou pauta-se por um conjunto de valores e de estruturação, de organização. Tem um processo de comunicação que eu aprecio, porque eu acho que a comunicação nas organizações, como em tudo na vida, o processo de comunicação é fundamental. Bons princípios, bons valores, sabermos claramente respeitar, ter aqui um conceito de valorizar as pessoas e respeitar. Então, se o mecanismo dentro da empresa, em termos de comunicação, for um bom mecanismo para ir buscar todos esses contributos, que bom, porque todos são bem-vindos. Este contexto é um contexto que me agrada e por isso estou e estou a abraçar toda a implementação desta estratégia em Portugal e ser embaixadora, digamos, do Broveritas é um motivo de orgulho e todos os dias acordo a tentar fazer o meu melhor e a dar o meu melhor. Aliás, o meu slogan na assinatura de e-mail é exatamente este, be yourself and do your best. E a comunicação, não é? Mais de 90% das organizações que falham na execução estratégica tem a ver com, não é com uma má estratégia, Sim. é que há deficiências na comunicação que levam a uma má execução também, não é? Não sei quem é que está a jogar, acho sou que é eu. mesmo Qual é? José, não é? Sou eu a Estamos jogar. a jogar isto Qual é o e o trunfo? Zé está sem trunfos. Qual é o trunfo? Já não me lembro. É este. É este mesmo, não é? É, sim. Não, Não, quem sei. jogou isto fui eu. Eu sei. Pronto. Não deixes trunfos. Isso é uma questão que eu não posso responder. Se tiver, já sabes o que é que vai acontecer. Nós Então, podemos não, tentar. então fui eu o primeiro a jogar. Não, fui eu a primeira a jogar. Foste tu. Fui eu, não fui. Não. Ah, não? Ah, Fui eu. então, Fui eu, tu peço cortaste desculpa. ela, Tens razão. Falámos não em tem Eu qual não estou a ouvir nada do que vocês Falámos dizem, em mas processo estou de com atenção ao comunicação e, jogo. portanto, vejam Não, bem não, as tens razão. cartas. Vai Para Deus. Eu já a joguei. prioridade. A prioridade não é as empresas, é Já quem é que vais ganha a esta mão. exatamente isso. É isso. Toma lá. Pronto, toma Dois dois que eu pontinhos. consegui. 2 pontinhos. Aquilo que a OBEI tem, que as outras empresas não têm. Essa resposta é muito fácil e eu Tenho Zé. digo. Desculpem. Eu acho que mas efetivamente não sou eu, mas eu acho que são as pessoas que fazem a equipa, porque É que me reconhecem isso. eu acho que efetivamente o que faz a diferença são as pessoas, porque
estamos aqui todos em empresas diferentes, todos podemos aceder à mesma ferramenta, ao mesmo software, ao mesmo produto, ao mesmo cartão, ou o que quer que seja. Todos podemos ter a mesma condição técnica, mas de facto o que depois diferencia são as pessoas, é a relação, é a criação de relação que tu dizias, que é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, porque as empresas não vão trabalhar com a ferramenta ou com o logo da empresa, vão trabalhar com aquelas pessoas e vermos que há pessoas que mantêm ali a continuidade e conseguem passar conhecimento, conseguem passar a cultura, a forma de fazer as coisas. Eu acho que isso é o nosso grande fator de distinção e estamos constantemente a falar da inteligência artificial, vai ajudar-nos a todos, já nos ajuda a todos, mas eu acho que onde vai estar sempre a diferença é nessa relação que tu falas e que se constrói aqui também à volta do almoço, de um jogo de cartas, de um evento. Se vocês ganharem, não há relação nenhuma. Sim, acaba-se já tudo, viramos a mesa. Já não vai acontecer, 2-0. Já vamos perder. Mas acho que se eu tiver de olhar, e nós somos uma empresa de consultoria em tecnologia, mas eu continuo a dizer que o que nos diferencia são efetivamente as nossas pessoas, são as nossas equipas, é a conexão que nós criamos, sem dúvida. Mas vamos quem é jogar? Quem é jogar? És tu. Sou eu. Que Eu confesso que é muito Coverflex. complicado Duas falar, coisas ao mesmo tempo. para mim, pelo menos, falar, pensar e ainda jogar jogar. às cartas. Tu chega a casa, vou chegar a casa cansado. Hoje. Eu acho que a pergunta que eu vou responder, Tiago, e tu fizeste, eu penso que inicialmente, que é porquê que trabalho lá, não é? Porquê que eu escolhi esta empresa? E não vai fugir do que vocês disseram, mas eu acho que há duas coisas essenciais, que é a Coverflex, falas com qualquer Coverflexer. Qualquer Coverflexer acredita que vai mudar o mundo. E eu acho que há mesmo esta lógica de ambição, quase ingenuidade, de vamos chegar longe, esta lógica de já em 5 anos fizemos um percurso tão bonito, mas ao mesmo tempo nem 1% fizemos. Sou eu, não sou? Desculpem. É teu este, é teu. É, Não é, duvides é. das tuas capacidades. E esta lógica de toda a gente de dizer esta quase indecisão de está a correr bem ou falta fazer tanto, não é? Que é este equilíbrio em que estamos a viver e, portanto, há muito isso, há muito pessoas que efetivamente querem mudar o mundo e essa ambição é muito bonita, ao mesmo tempo que, e é importante juntar estes dois, que a Coverflex tem mesmo boas pessoas, kind, muito boas pessoas. Diria que são estas duas coisas, que é pessoas com ambição, vou dizer desmedida, não sei se é a palavra certa, mas ao mesmo tempo super kind, super boas pessoas. E a diferença entre pessoas boas e boas pessoas? Não é? Só a ordem das palavras faz toda a diferença. Eu só não joguei porque eu não lembro qual é o trunfo. O trunfo é este, foi jogado por mim, portanto, Então, joga a portanto, é tua nosso, carta não é? mais alta. Também joguei mal, joguei mal. Se calhar ainda ganhamos. Espera que o José vai Vou contar. contar, viste? Eu não vi com tanta pressa como agora. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 36, 46. 63, ganhamos. Pronto, olha. Ganhamos. Então ganharam 1-2, não é? Ganharam por 3. Ganharam 1-2. 3, pronto, mas perderam. O que interessa é o convívio. Acho que Empatámos. ficamos Não, maravilhosamente à mesa. Empatámos 2-1. Empatamos 2-1. Exatamente.